Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Matheus. Eu sempre fui o tipo de cara que prefere o mato à praia. A serra, o frio, a sensação de isolamento. Isso sempre foi minha terapia. Eu acampo há 10 anos. Tenho equipamento de ponta, sei ler mapas, sei fazer fogo na chuva. Eu me achava preparado para qualquer coisa. Eu estava errado. O que aconteceu na Serra da Mantiqueira há 8 meses me fez vender tudo. Barraca, saco de dormir, fogareiro. Hoje eu durmo com a luz do corredor acesa e tranco a porta do quarto 2 vezes. Fui com meu primo, o Rafael. O plano era fazer uma travessia de 3 dias, num trecho pouco explorado, longe das trilhas turísticas. Queríamos isolamento total. No segundo dia, o tempo virou. Aquela neblina grossa da serra desceu rápido, engolindo as araucárias. A temperatura despencou. Montamos acampamento num platô pequeno, cercado por mata fechada de um lado e um despenhadeiro do outro. Era um lugar bonito, mas com a neblina parecia o fim do mundo. A noite caiu pesada. Não havia lua. A escuridão era algo sólido, quase palpável. Fizemos uma janta rápida no fogareiro e entramos na barraca. O Rafael apagou em 5 minutos. Eu fiquei acordado, lendo no Kindle, ouvindo o vento bater na lona externa da barraca. Por volta das 2 da manhã, o vento parou. Foi um corte súbito. O barulho das árvores balançando cessou. O silêncio que veio depois não era natural, era um vácuo. Meus ouvidos zumbiram com a falta de som. Eu desliguei o Kindle, fiquei deitado, olhando para o teto escuro da barraca, esperando o vento voltar. Foi quando eu vi. A nossa barraca era daquelas técnicas, cor laranja pálido. Mesmo no escuro, se algo passa perto, você nota a mudança na densidade da sombra. Algo estava parado do lado de fora, bem na frente da entrada. Eu gelei. O primeiro pensamento racional foi: gente, algum outro trilheiro perdido. Mas estávamos a quilômetros de qualquer lugar, fora da trilha, num breu total. Ninguém anda ali sem lanterna, e não havia luz nenhuma lá fora. A sombra era imóvel, uma massa escura, bloqueando o pouco de claridade cinza que a neblina trazia. Eu estiquei a mão e sacudi o ombro do Rafael. Ele resmungou. Eu tapei a boca dele com a mão e apontei para a entrada. Os olhos dele se arregalaram quando ele viu a sombra. Ficamos ali, paralisados, 2 homens adultos, prendendo a respiração. A coisa lá fora se moveu. Não foi um passo, foi um movimento de inclinação. A sombra ficou maior. A coisa estava se abaixando. Estava se aproximando do tecido da barraca. Eu ouvi a respiração. Não a nossa, a de lá de fora. Era uma respiração úmida, gorgolejante, como se o pulmão estivesse cheio de água. O rosto da coisa, ou o que quer que fosse aquilo, pressionou contra a lona da porta. Eu vi o contorno. Não era o focinho de um urso ou de uma onça. Era um rosto achatado, humano. Eu vi a pressão do nariz, da testa e do queixo esticando o tecido laranja para dentro, a centímetros dos nossos pés. O cheiro invadiu a barraca. Mesmo com o zíper fechado, um cheiro de terra preta, revirada, misturado com algo doce e podre, como carne esquecida no sol. Rafael começou a tremer. A respiração dele ficou ofegante. A coisa do lado de fora parou de pressionar o rosto. Ela se afastou um pouco. E então, ela tocou o zíper. Eu ouvi o som minúsculo, metálico, do puxador do zíper sendo tocado. A unha, ou garra, raspou no metal. Devagar, deliberadamente. Ela estava testando a entrada. Eu peguei meu facão que estava ao lado do saco de dormir. Minha mão suava tanto que o cabo escorregava. "Quem está aí?" Eu gritei. Minha voz saiu trêmula, fina, patética. O movimento no zíper parou. O silêncio voltou, e então a coisa respondeu. Mas ela não falou com a voz dela, ela falou com a minha. Do lado de fora, na escuridão, eu ouvi a minha própria voz, num tom monótono,
sem emoção, como uma gravação ruim. Rafael, acorda, vem ver a lua. Era uma frase que eu tinha dito horas antes, quando o sol estava se pondo. A coisa tinha ouvido. A coisa estava nos seguindo desde a tarde. O Rafael começou a chorar. Um choro silencioso, de pavor puro. A coisa repetiu, mais alto, batendo na lona com a mão aberta, um tapa surdo e pesado. Mas vem ver a lua, Rafael, vem ver a lua. Eu gritei de novo, um grito de raiva e medo, e bati com o facão no chão da barraca. Sai daqui! A sombra recuou. Eu esperei que ela corresse. Esperei ouvir passos no mato, galhos quebrando, mas não houve som de fuga. A sombra simplesmente se dissolveu para o lado, para a parte de trás da barraca, onde ficavam nossas cabeças. Ela não foi embora, ela apenas mudou de posição. Nós nos viramos nos sacos de dormir, ficando de joelhos, facão apontado para trás, e ficamos assim, por horas. A cada 20 ou 30 minutos, a coisa passava a mão na lona. Passava a mão devagar, fazendo aquele som de atrito seco, de nylon contra pele áspera. Ora na esquerda, ora na direita, ora em cima. Ela estava nos cercando. Ela estava tateando a nossa proteção, procurando uma falha, um rasgo. O cheiro de podre ia e vinha conforme o vento soprava. Às vezes ela sussurrava, fragmentos de conversas nossas. Café tá frio. Dobra a lona. Dor nas costas. Ela estava brincando. Ela sabia que estávamos lá dentro, aterrorizados. O amanhecer foi a coisa mais lenta da minha vida. Quando a luz cinza do sol começou a clarear o tecido da barraca, o tatear parou. O cheiro sumiu. Esperamos até o sol estar alto, quase às 9 da manhã, para ter coragem de abrir o zíper. Saímos com os facões na mão, costas com costas. O acampamento estava vazio. A neblina tinha baixado um pouco. Não havia ninguém. Não havia pegadas de bota. Mas o chão ao redor da barraca estava marcado. A terra úmida estava batida, amassada. Como se alguém tivesse andado em círculos ao redor da nossa barraca a noite inteira. Mas não eram pegadas. Eram marcas de joelhos e mãos. O que quer que fosse aquilo, tinha passado a noite inteira engatinhando ao nosso redor, rastejando na lama. E havia mais uma coisa. No topo da barraca, na parte mais alta, onde a gente não alcançava sem ficar na ponta dos pés, havia uma mancha de lama escura, o formato perfeito de uma mão, com dedos longos demais, espalmada bem em cima de onde nós estávamos dormindo. Nós desmontamos tudo em 5 minutos. Deixamos lixo para trás, deixamos estacas. Descemos a trilha correndo, caindo, nos machucando, até chegarmos ao carro. Eu nunca mais pisei numa trilha. O Rafael diz que superou, mas eu sei que não. Porque às vezes, quando eu ligo para ele tarde da noite, a voz dele treme antes de atender. Nós sabemos que aquilo não era um bicho. Bichos atacam ou fogem. Aquilo queria entrar. Aquilo queria ser nós. E a única coisa que separou a gente daqueles dedos longos foi 1 milímetro de nylon. 1 milímetro que, eu sei, não teria segurado nada se aquilo realmente quisesse entrar à força. Ela só não entrou porque estava se divertindo. Meu nome é Roberto. Eu acampo desde os 15 anos. Já fiz a travessia Petrópolis-Teresópolis, já dormi na neve na Patagônia e já passei semanas no mato fechado da Amazônia. Eu conheço a natureza. Eu sei que o mato tem olhos, que o vento faz barulho e que o isolamento mexe com a cabeça da gente. Eu sempre respeitei o escuro. Mas o que eu encontrei no Vale da Neblina, uma fenda esquecida na Serra do Mar Paranaense, não era natureza. E não era algo que devia estar lá. Eu fui sozinho. Era para ser um detox. Aquele ano tinha sido brutal no trabalho e eu precisava sumir. O Vale da Neblina é um lugar de difícil acesso, um buraco úmido onde o sol bate poucas horas por dia. O chão é sempre lama
e as árvores são cobertas daquele musgo que parece cabelo de velho. Montei meu acampamento numa clareira pequena, perto de um riacho de água preta e gelada. Fiz minha fogueira, comi meu feijão enlatado. A primeira noite foi tranquila. A segunda também. Foi na terceira noite que a floresta morreu. Eram umas 11 da noite. Eu estava sentado perto do fogo, olhando as brasas. De repente eu percebi. Os grilos pararam. As pererecas pararam. O vento nas copas das árvores parou. Não foi gradual. Foi um corte seco. Como se alguém tivesse puxado o fio da tomada do mundo. O silêncio era tão absoluto que eu ouvia o sangue correndo dentro do meu ouvido, e o estalo da madeira queimando parecia um tiro de canhão. Eu me levantei, segurando meu facão. Meus sentidos de mateiro gritavam predador, onça. Eu apontei minha lanterna tática para a parede de árvores ao redor da clareira. O feixe de luz branca cortou a escuridão, iluminando troncos, folhas e cipós. Nada. Eu dei uma volta completa. Nada. Mas quando o feixe de luz passou por uma árvore grossa, uma figueira, a uns 30 metros de distância, eu vi. Não era uma onça, era uma bota de trilha, marrom, suja de lama, e subindo uma calça cargo verde, uma jaqueta corta-vento vermelha. Havia um homem parado atrás da árvore. Ele estava de lado, com apenas metade do corpo visível, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Eu relaxei um pouco, mas não soltei o facão. Outro trilheiro, pensei. Perdido. Ei, chamei. Tudo bem aí, amigo? Precisa de ajuda? A figura não se mexeu. Ei, eu tô falando com você. Silêncio. Eu dei um passo à frente. E foi aí que eu notei o primeiro detalhe errado. A jaqueta vermelha. Ela não estava apenas suja, ela estava mofada. Havia manchas verdes e pretas de bolor subindo pelo tecido sintético, como se aquela roupa estivesse abandonada na umidade há anos. Quem é você? Perguntei, a voz agora tremendo. A figura saiu de trás da árvore. Ele entrou na luz. Era um homem, ou o que sobrou de um. Ele era alto, a roupa estava larga, pendurada num corpo que parecia esquelético. Ele usava o capuz da jaqueta levantado, cobrindo o rosto na sombra. Ele começou a andar na minha direção, mas ele não andava como uma pessoa. Sabe quando você vê um vídeo com defeito travando? Ele se movia assim, um passo arrastado, depois um movimento brusco, rápido demais, depois uma pausa total, rígido, desengonçado, como uma marionete cujas cordas estavam sendo puxadas por alguém que não sabia como um humano anda. Para aí! Eu gritei, levantando o facão. Ele parou. A uns 10 metros da fogueira. O cheiro chegou até mim. O vento mudou e trouxe o odor dele. Não era cheiro de corpo sujo. Era cheiro de água parada, lodo de rio e carne doce, um cheiro de decomposição disfarçado pelo frio. Ele levantou as mãos, devagar. As mãos dele eram pálidas, brancas como papel, e os dedos eram tortos, quebrados em ângulos impossíveis, mas ele parecia não sentir dor. Ele levou as mãos ao capuz e o abaixou. Eu queria ter corrido, eu queria ter desmaiado, mas eu fiquei paralisado, olhando. O rosto dele era o meu, não era parecido comigo. Era o meu rosto, mas era o meu rosto feito de cera derretida. A pele era pálida, úmida e brilhante. Os olhos eram buracos fundos, sem brilho. E a boca estava aberta num sorriso frouxo, largo demais, mostrando dentes que pareciam pedrinhas de rio cinzentas. Ele abriu a boca para falar. Eu esperava um grito, um rosnado. O que saiu foi a minha voz, mas não era a minha voz de agora. Eram retalhos de coisas que eu tinha dito nos últimos 3 dias, falando sozinho. Frio do caramba! Cadê o abridor? Que lugar lindo! As frases saíam misturadas, sem entonação, como um rádio trocando de estação. Ele deu mais um passo, aquele passo quebrado de boneco. Roberto, ele disse.
Ele sabia meu nome. Ele estava me ouvindo. Eu chutei a fogueira. Eu chutei as brasas e a madeira em chamas na direção dele. As faíscas voaram, iluminando a clareira com uma luz laranja e violenta. O outro, Roberto, não recuou. Uma tora em brasa bateu na perna dele. A calça sintética começou a derreter e queimar. Ele não gritou. Ele não tentou apagar. Ele apenas olhou para o fogo na perna dele com curiosidade, inclinando a cabeça como um cachorro. E então ele começou a rir. Não era uma risada, era o som de água borbulhando. Um som gorgolejante e úmido vindo do fundo da garganta dele. Eu me virei e corri. Eu deixei tudo: barraca, mochila, documentos, chave do carro. Eu entrei na mata escura com apenas a lanterna e o facão. Eu corri como um animal. Eu rasguei minhas roupas nos espinhos. Eu caí na lama. Eu perdi a lanterna. Eu continuei correndo no escuro total, guiado apenas pelo pânico cego. Eu ouvia ele atrás de mim. Não passos. Eu ouvia o corpo dele batendo nas árvores. Ele não desviava. Ele vinha em linha reta, quebrando os galhos, atravessando os arbustos com força bruta, sem sentir dor. E eu ouvia a minha voz ecoando na mata, vindo de trás de mim. Roberto, espera. Roberto, espera. Eu cheguei na estrada de terra quando o céu estava ficando cinza. Eu andei 15 quilômetros até achar um sítio. O caseiro quase atirou em mim. Eu estava coberto de sangue e lama. A polícia foi lá depois. Recuperaram meu carro. Foram até o acampamento. Eles acharam minha barraca, rasgada. Mas não rasgada de fora para dentro. Alguém tinha entrado na barraca, fechado o zíper e depois rasgado o tecido de dentro para fora, como se tivesse tentado sair desesperadamente. E dentro da barraca, arrumadas em cima do meu saco de dormir, perfeitamente alinhadas, estavam as minhas roupas, as roupas que eu tinha na mochila, e dentro de cada peça de roupa, enfiada onde deveriam estar os braços e as pernas, havia lama, lama preta, do rio, moldada grosseiramente no formato de membros humanos, como se algo tivesse tentado vestir a lama para parecer gente. Eu nunca mais voltei para o mato. Eu moro em apartamento no 10º andar. Mas às vezes, quando chove muito e o cheiro de terra molhada sobe pela janela, eu tranco a porta do quarto, porque eu sei que ele gostou do meu rosto. E eu sei que lá no Vale da Neblina ele ainda está usando. E talvez, só talvez, ele esteja procurando o dono original para devolver. Meu nome é Elias. Eu não sou um turista de fim de semana que compra barraca no supermercado e vai para camping com banheiro e Wi-Fi. Eu sou mateiro. Faço bushcraft e acampamento selvagem há 15 anos. A Serra da Canastra, em Minas Gerais, sempre foi meu refúgio. Eu buscava o isolamento, aquele silêncio que limpa a cabeça. Eu aprendi da pior maneira que o isolamento é uma faca de 2 gumes. Quando você está sozinho, ninguém pode te ouvir gritar. Mas o pior é quando você percebe que talvez você não esteja tão sozinho assim. Aconteceu no inverno passado. Eu escolhi um ponto fora das rotas turísticas. Um vale profundo, cercado por paredões de pedra, perto de uma nascente pequena. Era um lugar lindo durante o dia. A noite caiu rápido, como sempre acontece nos vales. O frio veio junto, cortante. Fiz uma fogueira pequena, controlada, comi meu charque e entrei na barraca por volta das 9 da noite. A minha barraca é uma técnica pequena, apenas para dormir. O tecido é fino, mas resistente. Eu acordei de supetão. Olhei para o relógio de pulso. Eram 02h43 da manhã. A fogueira já devia ter apagado há horas, mas o interior da minha barraca estava iluminado. Uma luz alaranjada, dançante, atravessava o tecido de nylon da barraca. Era a cor exata de fogo. A fogueira reacendeu com o vento. Foi meu primeiro pensamento lógico. Deixei brasa e o vento soprou. Eu me sentei no saco de dormir. O ar estava gelado.
Eu estiquei a mão para abrir o zíper e chutar terra nas brasas. Foi quando eu parei. Não havia som de fogo. Quem faz fogueira sabe. O fogo respira. A madeira estala. O vento faz as chamas unir. Lá fora, o silêncio era absoluto. Não havia grilos. Não havia vento nas árvores. Não havia o crepitar da madeira. Mas a luz estava lá, forte, projetando a sombra da vegetação rasteira nas paredes da minha barraca. E então, a sombra mudou. Algo passou na frente da luz. A sombra projetada na minha barraca era a de um homem, mas estava distorcida. Os braços pareciam longos demais, pendendo abaixo dos joelhos. A cabeça era grande, desproporcional. Eu congelei. Minha mão, a centímetros do zíper, começou a tremer. "Tem alguém aí?" Eu tentei perguntar, mas minha garganta travou. Não saiu voz. A sombra parou. Ela estava parada exatamente entre a fonte de luz e a minha barraca. E então, a luz começou a se mover. Não a sombra, a luz, a fonte da iluminação, que eu achava ser a fogueira no chão, levantou-se. A luz subiu, flutuando, até ficar na altura de uma cabeça humana, e começou a rodear a barraca. Eu acompanhei, girando o corpo dentro do saco de dormir, os olhos arregalados fixos no tecido laranja. A luz dava a volta devagar. Eu não ouvia passos, não havia o som de botas esmagando o capim seco, apenas aquele brilho laranja silencioso me cercando. O cheiro invadiu a barraca. Não era fumaça, era um cheiro químico, azedo, cheirava a ozônio e pele queimada, misturado com o odor forte de animal molhado. A luz parou na frente da entrada da barraca. Eu vi a silhueta perfeitamente desenhada no tecido. Estava agachada. O rosto estava a centímetros do zíper. Eu segurei minha faca de caça. Eu estava pronto para morrer, mas ia levar aquilo comigo. E então a coisa falou. Não foi uma voz, foi uma vibração. Eu senti no meu externo, nos meus dentes, antes de ouvir com os ouvidos. Era um som baixo, gutural, mas que tentava imitar a fala humana. Frio. A palavra saiu arrastada, como se a boca que a pronunciasse estivesse cheia de líquido. Abre. Frio. Eu vi, pela sombra no tecido, a mão da criatura se levantar. Os dedos eram finos, com pontas afiadas. A unha tocou o nylon. Não fez o som de arranhão. O tecido onde o dedo tocou começou a fumegar. Eu vi o nylon derreter, escurecer, formando um pequeno buraco, como se alguém tivesse encostado um cigarro aceso. Um feixe daquela luz laranja entrou pelo buraquinho. Não era fogo, não era lanterna. Era o olho dele. O brilho laranja vinha de dentro da cavidade ocular da coisa. Eu olhei através do buraco minúsculo e vi. Não havia pupila. Havia apenas uma fornalha de luz líquida, girando dentro de uma pele cinza e enrugada. Eu gritei. O grito rompeu o feitiço do silêncio. Eu chutei a lona da barraca com os 2 pés, bem no rosto da coisa. Eu senti o impacto. Foi como chutar uma árvore, duro, sólido. A coisa não recuou. Ela soltou um som, não um rugido, uma risada. Uma risada seca que parecia folhas mortas sendo esmagadas. E a luz apagou. Instantaneamente, escuridão total. Eu fiquei ali, com a faca na mão, ouvindo minha própria respiração descontrolada, esperando o ataque, esperando as garras rasgarem o nylon. Mas nada aconteceu. O silêncio da madrugada voltou ao normal. Os grilos começaram a cantar, tímidos. O vento voltou a bater nas folhas. Eu não saí, eu não dormi. Eu fiquei sentado, com a faca apontada para a porta, vigiando aquele pequeno furo queimado no tecido até o sol bater na barraca às 7 da manhã. Quando eu saí, a luz do dia parecia uma bênção. Fui olhar o chão. A terra ao redor da barraca estava revirada. Mas não havia marcas de bota, havia marcas de mãos, centenas delas, ao redor de toda a barraca. Como se alguém tivesse andado de cabeça para baixo ou engatinhado a noite inteira em círculos perfeitos. E a minha fogueira?
A fogueira que eu tinha feito estava intacta. As cinzas estavam frias, intocadas, cobertas pelo orvalho da noite. Nada tinha queimado ali, mas a árvore mais próxima, um ipê retorcido a uns 5 metros da barraca, estava queimada. Não por fogo, ela estava seca. As folhas estavam pretas e esturricadas, e o tronco estava cinza, como se toda a vida tivesse sido sugada de dentro dela em uma única noite. Eu juntei minhas coisas em 5 minutos. Eu deixei a barraca lá. Eu não queria tocar nela. Eu desci a serra quase correndo. Eu nunca mais acampei sozinho. Na verdade, eu parei de acampar. Porque eu sei que aquilo não precisava de luz para enxergar. Aquilo era a luz. E eu sei que quando eu chutei, eu senti. A pele era dura, mas estava quente, quente como brasa. E aquela marca no nylon, ela ainda aparece nos meus sonhos. Um olho de fogo espiando a minha alma, esperando eu abrir o zíper. Meu nome é Felipe. Nós éramos 4. Eu, a Mari, o Beto e o Tiago. A gente se conhece desde a faculdade. Sempre fizemos trilha juntos. Serra dos Órgãos, Itatiaia, Canastra. A gente não era amador. A gente sabia respeitar o mato. Mas o que aconteceu no Vale das Sombras, uma fenda esquecida no interior de São Paulo, não tem nada a ver com experiência ou equipamento. Tem a ver com o que a gente não devia ter acordado. Chegamos no local por volta das 4 da tarde. Era um lugar isolado, uma clareira perfeita cercada por pinheiros altos e um riacho de água cristalina. Montamos as 2 barracas, uma para mim e o Beto, outra para a Mari e o Tiago. Fizemos a fogueira. O clima era ótimo, cerveja, risada, aquele cheiro de madeira queimando que gruda na roupa. A noite caiu pesada, sem lua. A escuridão fora do círculo da fogueira era uma parede sólida. Por volta das 11, o Tiago levantou. Vou regar as plantas, ele brincou, pegando a lanterna de cabeça e indo em direção à mata fechada para urinar. Nós continuamos conversando. Eu, Beto e Mari. Passaram-se 5 minutos. 10. O Tiago tá fazendo um parto. O Beto riu, mas eu notei que ele olhou para o relógio. 15 minutos. O silêncio da floresta mudou. Os grilos, que estavam ensurdecedores, calaram-se. O barulho do riacho parecia ter ficado mais baixo. Tiago! A Mari chamou. A voz dela morreu na escuridão, sem eco. Foi quando ouvimos passos. Não vinham de onde o Tiago tinha entrado. Vinham do lado oposto, do lado do riacho. Uma figura saiu da escuridão e entrou na luz da fogueira. Era o Tiago. Ele estava caminhando devagar, com os braços soltos ao lado do corpo. A lanterna de cabeça estava desligada, pendurada no pescoço. Cara, você deu a volta ao mundo? Eu disse aliviado, mas com uma pontada de irritação. Tiago não respondeu. Ele veio até a fogueira e se sentou no tronco de frente para nós. Ele estava molhado, não úmido de orvalho. Ele estava encharcado, a roupa pingava, o cabelo estava colado na testa. E ele estava tremendo, não de frio, mas um tremor fino, constante, vibrando. Tiago, você caiu no rio? A Mari perguntou, se aproximando. Ele levantou a cabeça. O rosto dele estava pálido, branco como cera, mas ele estava sorrindo. Um sorriso largo, com os dentes à mostra, fixo. Os olhos estavam arregalados, sem piscar, focados no fogo. Tá tudo bem, ele disse. A voz. Não era a voz do Tiago. Era a voz dele, sim, mas oca, como se viesse de dentro de um cano de PVC, e as palavras saíram espaçadas, mecânicas. O cheiro nos atingiu. Com o calor do fogo, a roupa molhada dele começou a evaporar. Mas não cheirava a água de rio limpa. Cheirava a lodo podre, peixe morto e terra de cemitério. Um cheiro adocicado e insuportável. Eu e o Beto trocamos um olhar. O instinto gritou, perigo. Tiago, cadê sua lanterna? Eu perguntei, tentando manter a calma. Ele tocou a lanterna no pescoço com dedos rígidos, pálidos e enrugados pela água. Apagou, ele disse. O sorriso não diminuiu.
Ele não piscou. Nesse momento, a Mari gritou. Ela estava olhando para a mata, para o lugar onde o Tiago tinha entrado originalmente, 15 minutos atrás. Lá dentro, na escuridão, uma luz piscou, o sinal de SOS. 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. E ouvimos a voz, rouca, distante, cheia de pânico. Gente, ajuda! Eu torci o pé. A lanterna tá falhando. Era a voz do Tiago, a voz real, vinda do meio do mato. Nós congelamos. Olhamos para a mata, olhamos para a fogueira. A coisa sentada no tronco, que parecia o Tiago, que vestia as roupas do Tiago, parou de tremer. Ela virou a cabeça lentamente para a Mari. O sorriso se abriu ainda mais, rasgando o canto da boca, revelando que não havia garganta lá dentro, apenas uma escuridão úmida. Ele, ou aquilo, começou a se levantar, não como um humano. Ele se levantou sem dobrar os joelhos, como se fosse puxado por fios invisíveis. O cheiro de podridão ficou insuportável. Corre, eu sussurrei. Corre pro carro. Nós não pegamos nada, nem as chaves das barracas, nem mochilas. Eu agarrei o braço da Mari, o Beto pegou o facão que estava no chão e nós corremos na direção oposta à coisa, em direção à trilha de saída. Enquanto corríamos, eu olhei para trás uma única vez. A coisa não estava nos seguindo. Ela estava parada ao lado da fogueira e ela estava derretendo. A pele pálida escorria como mingau e a forma humana se desfazia numa poça de lama escura e água de rio, que escorria em direção à mata, em direção à luz piscante onde o verdadeiro Tiago estava gritando. Nós encontramos o Tiago real, a 50 metros dali, arrastando a perna. Nós o agarramos e o arrastamos. Ele não entendia nada, chorava de dor. Nós nos trancamos no carro e descemos a estrada de terra voando, quase caindo no barranco. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. O Tiago real estava seco. Ele cheirava a suor e repelente, cheiro de gente viva. Nós nunca voltamos para buscar as barracas. Mas a pior parte não foi ver a coisa. A pior parte foi semanas depois. Quando revelamos as fotos da câmera digital que o Beto conseguiu salvar no bolso, havia uma foto tirada automaticamente pelo timer minutos antes de tudo acontecer. Nós 4 ao redor da fogueira rindo, mas no fundo da foto, na escuridão da mata, atrás de nós, havia rostos, dezenas deles, pálidos, molhados, flutuando na escuridão entre as árvores. Todos eles com o mesmo sorriso largo e fixo, todos eles olhando para nós. Eles já estavam lá quando chegamos. Eles estavam só escolhendo qual de nós iriam copiar primeiro. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter sido o Tiago a levantar para ir ao banheiro e não eu. Meu nome é Murilo. Eu não sou um aventureiro de Instagram. Eu faço acampamento selvagem há 12 anos. Eu conheço o peso da mochila, sei ler carta topográfica e sei que o mato não é seu amigo. O mato é indiferente. Ele não liga se você vive ou morre. Mas o que eu encontrei na Serra da Bocaina, num platô fora da Trilha do Ouro, não foi indiferença. Foi malícia. Eu estava sozinho. Era uma expedição solo para testar equipamentos novos de inverno. Encontrei uma clareira perfeita, protegida do vento por um paredão de pedra e cercada por araucárias antigas. O chão era plano, coberto de agulhas de pinheiros secas. Montei a barraca, fiz minha fogueira, comi. A noite caiu como uma tampa de caixão, escura, sem lua, com aquela neblina gelada que molha tudo. Por volta das 10 da noite, apaguei a fogueira. Eu sou rigoroso com isso. Joguei terra, joguei água. Certifiquei-me de que estava fria e morta. Entrei na barraca, fechei o zíper e entrei no saco de dormir. Acordei horas depois. O relógio marcava 02h15. O que me acordou não foi barulho. Foi a luz. Minha barraca era laranja e ela estava brilhando. Uma luz forte, alaranjada e pulsante vinha do lado de fora, atravessando o nylon.
A fogueira, pensei, com o coração disparando. O vento reacendeu a fogueira e o fogo espalhou. Eu me sentei, pronto para sair correndo e apagar o incêndio. Mas eu parei. Se fosse um incêndio, eu ouviria o estalar da madeira. Eu ouviria o vento alimentando as chamas. O silêncio lá fora era absoluto. Não havia grilos. Não havia vento. Não havia o som do fogo consumindo o mato. Mas a luz estava lá, dançando, projetando as sombras das araucárias na parede da minha barraca. Eu me arrastei até a entrada. Minha mão tremia ao tocar no zíper. O nylon estava gelado. Abri uma fresta, apenas o suficiente para colocar um olho para fora. Eu vi a minha fogueira. Ela estava acesa, mas não era fogo. As chamas eram altas, de quase 2 metros, mas elas não se moviam com o vento. Elas subiam retas, imóveis, como se fossem feitas de vidro ou gelo colorido. E a cor era um laranja doente, pálido, misturado com veios de cinza. E não emitia calor. O ar estava congelante, mas o pior não era o fogo, era o que estava dentro dele. No meio das chamas frias, sentado sobre as brasas, havia uma figura. Estava de costas para mim. Era humanoide, mas a coluna vertebral era saltada, cheia de pontas, rasgando uma pele que parecia couro velho e queimado. Os braços eram longos, e as mãos estavam enterradas nas brasas, como se estivesse cavando. A criatura estava imóvel. Eu fechei o zíper, devagar. O som do fecho correndo pareceu um trovão no silêncio da noite. Eu recuei para o fundo da barraca. Peguei meu facão. Eu sabia que era inútil. A luz lá fora mudou. A sombra projetada na minha barraca se moveu. A coisa tinha se levantado. A sombra cresceu. Ela estava vindo em direção à barraca. Eu vi a silhueta da mão se aproximar do tecido. Os dedos eram longos, com garras curvas. A mão tocou o tecido da barraca, bem onde meu rosto estava há segundos atrás. Eu esperava que rasgasse. Eu esperava um ataque, mas a coisa apenas pressionou. Eu vi o tecido laranja esticar para dentro, moldando a forma de uma mão que tinha 6 dedos. E onde a mão tocava, o tecido começou a mudar de cor. Ficou branco, coberto de geada. E então veio a voz. Não era uma voz externa. Era uma vibração que vinha do chão, subia pelo meu isolante térmico e entrava nos meus ossos. Frio não era uma pergunta. Era uma constatação. Tão frio. A mão deslizou pelo tecido, fazendo um som agudo de atrito, como unha em quadro negro. A coisa começou a rodear a barraca. Eu girava junto, dentro, acompanhando a sombra e a marca de geada que ela deixava no nylon. Ela deu uma volta completa. 2, 3. A cada volta, o ar dentro da barraca ficava mais gelado. Minha respiração virou nuvem. Minha água no cantil congelou. De repente, a sombra parou. Na frente da porta, a luz lá fora apagou. Instantaneamente, escuridão total. Eu fiquei ali, facão na mão, tremendo de hipotermia e pavor, esperando o zíper abrir. Eu esperei até o sol nascer. Foram 4 horas olhando para a porta. Quando a luz cinza da manhã iluminou a barraca, eu criei coragem. Saí, rasgando a saída com o facão, gritando. A clareira estava vazia. Fui até a fogueira. Minha fogueira original, a que eu tinha feito, estava lá, apagada. As cinzas estavam frias e úmidas, do jeito que eu deixei, mas ao redor da fogueira e ao redor da minha barraca, o chão estava coberto de cinza branca. Não cinza de madeira, era um pó fino, branco como talco, que formava um círculo perfeito ao redor de onde eu dormi. E na árvore mais próxima, uma araucária centenária, a casca estava arrancada. Havia marcas de unhas, profundas, na madeira dura, e de dentro dos arranhões não saía seiva. Saía gelo. A árvore estava sangrando gelo, em pleno verão brasileiro. Eu deixei a barraca lá. Eu deixei o saco de dormir. Eu peguei a chave do carro e desci a serra. Eu caí, torci o tornozelo,
Mas não parei. Eu nunca mais acampei. E eu nunca mais acendo uma fogueira, porque eu sei que aquela luz não era fogo, era uma porta. E eu sei que naquela noite eu fui a única coisa quente num raio de quilômetros. E aquilo queria entrar para se aquecer.